Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h02, voltamos com o primeiro jornal ao vivo nesta manhã de terça-feira aqui na Prever FM. E é com satisfação que nós estamos recebendo aqui o economista professor Paulo André de Oliveira. Paulo, bom dia mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia a todos. Bom, Paulo, o assunto não poderia ser outro senão o tarifaço, que na teoria, pelo menos, deve acontecer a partir do dia 1º de agosto. E o tarifaço, Paulo, como vamos descascar esse abacaxi? Bom, é bom entender que quando a gente fala de uma tarifa de importação, quem vai pagar essa tarifa de importação é o consumidor do país que está importando o produto, né? No caso aí, os Estados Unidos vai pagar esse tarifaço de 50%. A questão é que se ele tarifar o Brasil e não tarifar concorrentes brasileiros, né? Ou aqueles que têm alguma vantagem de produção, por exemplo, o produto que a gente mais exporta para os Estados Unidos é café. Tá. Mas ele tem a possibilidade de importar café, por exemplo, da Colômbia. Ele importa café da Colômbia. Então a gente vai perder venda de café do Brasil para os Estados Unidos. Quem vai suprir isso daí? A Colômbia, provavelmente, né? E outros países, Vietnã e outros países assim. Agora, então a gente pode perder vendas por conta de se tornar inviável comprar o nosso produto, né? O Brasil, os primeiros 4 produtos mais importantes que nós vendemos para os Estados Unidos são produtos do agronegócio. O 5º produto, uma parte dele é fabricada aqui em Botucatu, que é o avião. Então, nós exportamos em torno de 11 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Então, na prática, se isso vier a acontecer de fato, né, isso daí vai afetar bastante as nossas exportações, vai afetar emprego, vai afetar renda. Então, para nós é muito ruim. Mas é ruim também para o consumidor americano. Então, se ele quer melhorar a vida do consumidor, do americano em si, esse tarifaço não tem muito sentido. E a justificativa que o Trump coloca, né, de ser uma questão aí de perseguição política ao presidente Jair Bolsonaro, eu acho um tanto quanto exagerada do ponto de vista da razão, né? Então, o Brasil, de fato, vai sentir se isso vier a acontecer, mas eu não acredito que a maior razão seja isso daí, não. Agora, tudo isso acontecendo, e hoje nós vamos ter uma reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin, com empresários, principalmente do agro, inclusive com empresários da Embraer, que no caso aqui afeta diretamente Botucatu, para tentar saber quais são os impactos de fato, né, oficiais, que cada segmento vai ter com esse tarifaço, né, Paulo? A Embraer, por exemplo, ela também gera emprego nos Estados Unidos. Então ela gera emprego nos Estados Unidos de duas formas. Primeiro, mais ou menos 40% do que tem de matéria-prima no avião é americano. Tá. Então nós importamos um produto americano para montar, nós fazemos a montagem aqui e exportamos o produto para eles. E muitos produtos da Embraer são finalizados nos Estados Unidos. É o caso, por exemplo, do Phenom. Então, eles têm interesse, ele vai criar problema para ele mesmo. Certo? Mas, como eu estava falando, né, o tarifaço, eu vi o o governador Tarcísio falando, indo lá na embaixada, né? Tentando negociar. Na verdade, ele não é da alçada dele fazer esse trabalho, né? Mas ele pode, por exemplo, tentar negociar setores. Então, talvez tenha sido isso que o Tarcísio tentou fazer. E agora todo mundo está aí numa questão meio de preocupação grande em relação a isso daí. Eu acho que essa tarifa é para ver se ele consegue ter uma influência forte sobre o Brasil para outras razões. Por exemplo, nós temos o BRICS. O BRICS é um bloco econômico, né, que o Brasil, inclusive, sediou a reunião dele agora há poucos dias, que é formado por Brasil, Índia, China, Rússia, Irã, Arábia Saudita, África do Sul. Então, vamos falar só de alguns aí que não são muito amistosos para os Estados Unidos: Irã, China e Rússia, né? Isso já seria um motivo aí para perturbar a paz do Trump.
Mas o principal motivo talvez seja o fato desses países terem uma população grande, terem um território grande e eles quererem quebrar a hegemonia do dólar, pelo menos naquele bloco. Então, o dólar é a moeda internacional, né? Isso foi decidido na década de 40. Então, os Estados Unidos ele tem um privilégio que é ser o emissor da moeda internacional. Então, os Estados Unidos que tem um déficit público de 130% do PIB, olha, o do Brasil é em torno de 78%, deles é 130% do valor do PIB, eles devem para o mercado como um todo. Entendi. Como é que eles conseguem financiar isso daí? Uma das formas, além dos títulos deles, títulos públicos, eles emitindo moeda. Porque todo mundo quer o dólar americano. Então, todo país quer o dólar americano, nem que seja para ter ele de reserva. E por que você quer o dólar americano para ter ele de reserva? Para poder negociar. Eu tô importando fertilizante, mas eu preciso pagar em dólar. Onde eu consigo em dólar? Quando eu exporto. Então, eu Brasil, preciso ter reservas em dólar para conseguir comprar fertilizante, para conseguir comprar energia elétrica no Paraguai, né? Componente para avião da Embraer, né? E milhares de produtos, né? Que a gente compra, ou comprar produto da China. Agora, se eles entrarem num acordo, né? Se o BRICS entrar num acordo, nós vamos ter uma unidade de moeda comum. Eles vão tirar muita força do dólar porque é um conjunto importante de países. É isso que o euro tenta fazer. Na verdade, o euro, eles conseguem negociar em euro. Certo? Então, mas é muito difícil um bloco que nem o BRICS chegar no nível que está a União Europeia. Que mesmo assim não é fácil o que a União Europeia é hoje, né? Porque eles têm a moeda comum, mas economias muito diferentes. Então, é difícil a gente chegar num consenso de ter uma moeda comum no BRICS, mas é algo que se fala constantemente e isso vai contra os interesses econômicos dos Estados Unidos. Principalmente na questão territorial, né? Depende se você está na Rússia, você está na Índia, você está no Brasil, né? A distância, né? Geográfica, inclusive, tudo isso dificulta, mas existe uma grande possibilidade, se de repente o tarifaço for mantido, do crescimento do BRICS, inclusive a taxação de hoje, que ele pelo menos sinalizou contra a Rússia também, né? Ele é uma forma de tentar manter a hegemonia americana, né? Mas num nível de integração como o da União Europeia, eu acho que leva décadas, talvez, se isso for possível, né? Mesmo a União Europeia, ela tem muitas questões. E se fala também no Mercosul, né? O Mercosul também, se queria ter alguma moeda em comum, né? Nós vamos aceitar reais e a moeda argentina, né? Mas você vê, a inflação argentina é muito maior que a brasileira, pelo menos por enquanto, né? Então, são países muito diferentes. E tem gente que fala assim, não, por que não dolariza tudo de uma vez? Porque daí a gente está sujeito à política econômica americana. Vai cair no colo do Donald Trump se isso acontecer. Aí é ser dono, né? Eu não sei se ele pode se dizer porque daí eles teria que ser o emissor da moeda que a gente usar aqui também. Então é uma coisa assim difícil de imaginar até. Apesar das pessoas falarem assim, não, vamos dolarizar. Não dá. O que a gente estranha, né, Paulo? A gente que está aqui no dia a dia, de repente era necessário uma atitude como essa. Ele assumiu dia 20 de janeiro, né? Em 6 meses, o que o Donald Trump já fez com o mundo, né? De impactar, de ameaçar, né? Parece um imperialismo, enfim. A gente fica numa situação assim, é o país mais poderoso do mundo, mas não chega ou chega muito timidamente a informação do pessoal da oposição, a Suprema Corte Americana, que vai barrar algumas atitudes do Trump. Barraram, inclusive. Algumas já foram barradas e falam, inclusive, que essa do Brasil, que tem principalmente um fundamento político e não econômico, deve ser barrada até o dia 31 de julho, que é o prazo final. Eu acho que essas atitudes do Trump desde o começo do mandato dele tem muito a ver com uma estratégia política, como Maquiavel falava, né? Então, você tem que fazer as maldades no início do governo. No início do governo. Né? Então, não dá para você tentar consertar ou fazer coisas impopulares quando você não tem mais apoio. Então, a tendência, né? Se as coisas derem certo, ele aumentar o apoio. Se as coisas darem errado, ele pode até perder o mandato.
Então, ele tem que fazer agora mesmo essas ideias que tem a estratégia dele. Eu não vou dizer que isso daí, tem gente que fala que ele é louco, eu não acredito nisso. Eu acho que ele tem uma estratégia muito grande por trás disso daí, né? Mas ele tem que fazer agora. Porque se der errado, ele tem tempo ainda de mudar um pouco o rumo da história, né? Se ele tivesse do meio pro final do mandato, não tinha mais jeito. E isso daí é uma coisa que às vezes a gente estranha em governos, né? Que você vê, nós estamos, mesmo aqui no Brasil, é difícil você ver que o apoio aqui dentro do Brasil, do governo federal, ele vai diminuindo. E a gente percebe isso daí com as medidas que o Congresso toma. Verdade. Hoje, por exemplo, a gente vai ter a conciliação, não sei se dá para falar assim, entre o Congresso e o Poder Executivo em relação ao IOF. Hoje tem uma reunião marcada lá, né, que o ministro Alexandre de Moraes, ele suspendeu todos os atos, tanto do Congresso como do Executivo, para fazer eles entrar num acordo, né? E isso daí demonstra o final de mandato, né? Falta de força. E tem que recorrer ao STF, né? Tem que recorrer ao STF. Então, só para terminar de falar do IOF, né? Você vê como as coisas vão acontecendo, né? Nós precisamos, o IOF, o objetivo dele é regulatório, não arrecadatório. É tanto que se você for fazer uma aplicação financeira, ela tem 30 dias e você, um tesouro direto, um fundo, né? Ele tem IOF durante os primeiros 30 dias, depois ele não tem mais. Ele quer só evitar que você coloque e tire dinheiro rapidamente. Então ele é regulatório. E só no mês de junho, a arrecadação do IOF com essa elevação que teve aumentou 2,1 bilhões de reais. Mesmo com a coisa não funcionando 100%. Então é puramente arrecadatório. Então o final de governo é mais complicado. E o Trump está aproveitando o início do governo, né? Quer dizer que ele pode cometer erros grandes, né? Mas ainda tem tempo de consertar. Mas já se falou, inclusive, em impeachment de Donald Trump, na final do Mundial de Clubes no domingo, quando da execução ou quando uma militar cantava o hino nacional americano, né? As vaias foram ouvidas, né? Então, quer dizer, ele não está dormindo em berço esplêndido. Já existe também muita gente já não acreditando mais nas promessas e nas atitudes do presidente americano, né? Eu acho que o maior cabo eleitoral que um governo pode ter é a economia, né? Quem que pode realmente derrubar o governo americano? O emprego e a inflação. Isso. Né? Então, enquanto o emprego e a inflação estiverem sob controle, ele vai ter força, né? A hora que o consumidor começar a pagar bem mais caro, que ele parar de conseguir fazer as coisas, né? E que ele parar de apoiar as atitudes do governo, e ele vai fazer isso daí porque vai doer no bolso, né? Então ele corre um risco sério. Então tudo isso daí que está acontecendo, eu no meu ponto de vista, né? É uma forma dele testar o mundo, né? Ele está usando toda a força dele, né? Porque o Brasil, voltando à história do Brasil, nós temos déficit comercial com os Estados Unidos há 16 anos. Eles exportaram mais para o Brasil do que nós importamos, desde 90 bilhões em 16 anos. Entendi. Não tem motivo nenhum, justificativa econômica para ele fazer isso daí. E ele falou o contrário, inclusive, né? Sim, e voltando à história da questão política, eu não vejo, né, todo mundo se fala muito, né, que ele está interferindo no STF. Eu acho que ele não espera a solução da STF. Eu acho que se a gente ceder nisso daí, nós vamos ter que ceder em outras coisas. Então quer dizer que se eu pressionar, eles cedem. Então vamos ver se eles vão ceder no BRICS também, nas Big Techs que eles estão censurando, né? Então, porque é um interesse grande também dos americanos em relação às Big Techs, né? As grandes empresas de tecnologia, como a Meta, como o Google, que agora são responsabilizados, né? Quando eles não tomam uma atitude, quando eles são chamados para fazer isso daí, né? Você vê o quanto o Elon Musk, por exemplo, relutou em nomear uma pessoa no Brasil como representante. Então, eu acho que tem muito mais do que aparenta. E também o Elon Musk, só lembrando, não é mais amigo do Donald Trump. Por enquanto, né? Por enquanto. Pode ser que daqui até o final do programa eles voltem a ficar amigos, né?
E há alguma vantagem em reciprocidade tarifária do Brasil, ser recíproco a tarifa? Eu acho que não. Eu acho que o Brasil não tem peso na economia americana suficiente para retalhar. Eu acho que quando a gente fizer a reciprocidade, ou seja, encarecer os produtos americanos para entrar aqui no Brasil, nós só vamos encarecer os nossos produtos. Nós vamos deixar pior para o consumidor brasileiro. O que pode, né, e o que realmente afeta os Estados Unidos é a propriedade intelectual. Então, na lei de reciprocidade, além da gente poder retalhar, ou seja, impor uma tarifa de igual tamanho para o país que fez isso daí, a gente também pode quebrar a propriedade intelectual segundo a lei brasileira. E o Brasil é um dependente de tecnologia. Então, só para você ter uma ideia, nós pagamos mais ou menos 7 bilhões de dólares por ano de uso de tecnologia para a fabricação de remédio. Né? Então, nós temos fábricas da Schering, fábricas de milhares de empresas aqui no Brasil que compram tecnologia estrangeira. E para isso eles pagam royalties. Inclusive, esse é um dos motivos que faz o Brasil ser um país de renda média. Então, o Brasil, eu acho que não tem força para retalhar. Se ele fizer isso, ele vai encarecer. O único detalhe que seria, na minha opinião, seria a propriedade intelectual. Aí faria diferença pro brasileiro. Mas é um terreno perigoso, né? É um terreno perigoso, que isso daí é algo muito sensível pro americano. Porque boa parte da riqueza, do alto padrão de vida que o americano tem, está relacionada à capacidade dele de gerar tecnologia. Né? Então, aí sim ele teria um motivo econômico fortíssimo para agir contra o Brasil. Agora, Paulo, de repente nessa reunião de hoje do vice-presidente Alckmin, né, com empresários brasileiros de diversos segmentos, principalmente os que mais atuam no mercado norte-americano, qual pode ser de repente? Olha, eu sou da Embraer aqui do Brasil, de Botucatu, eu vou negociar com de um determinado estado norte-americano que compra sempre os componentes da Embraer e depois nós compramos de volta para montar o avião. Se tiver uma negociação direta, pode haver uma pressão do também empresário norte-americano sobre o governo norte-americano? Sem dúvida, né? Porque essa negociação teria que ser feita de governo a governo federal, né? Assim, a nível federativo, né? Não entre estado de São Paulo e a Flórida, que é onde a gente tem algumas coisas. Estão tentando, o governador Tarcísio tentou isso, inclusive. Não, o que ele está fazendo, na verdade, eu acho que é demonstrar que isso daí vai ser ruim para eles também. O comércio, né? Inclusive isso daí está na teoria econômica, ele é um motor da economia mundial. Então, isso que o Trump tá fazendo agora esses primeiros 6 meses é coisa do século XIX, né? Então a gente já tinha esse protecionismo forte no século XIX, ou seja, tô pulando o século XX, né? Então tem que ter alguma estratégia atrás disso daí, senão não tem o menor sentido, porque assim, nós somos excelentes produtores de soja, mas nós não somos tão bons produtores de trigo, né? Por que a gente vai insistir em tentar ser autossuficiente no trigo? Não estou falando pra gente parar de produzir trigo, né? Não é melhor a gente aumentar a área de soja, ganhar dinheiro com soja e comprar trigo? Tem mercado, de alguém, né? Que tem isso, de alguém que tem o trigo com custo menor, como o americano, como o argentino, né? Então a gente se especializa aqui, essa que é a ideia, né? Se especializar. A ideia do Trump é o seguinte: quem que era o principal ator na economia americana? O consumidor. Então, o americano sempre foi um grande consumidor. Ele está tentando mudar o foco para o produtor. Ele ser um grande produtor. Mas a gente vê, né, com dados americanos mesmo, que o desemprego nos Estados Unidos é muito baixo, né? O que é muito alto nos Estados Unidos é o déficit comercial. Então, ele tem 2 perigos muito sérios, né? Um é na moeda, que se ele deixar de ter a hegemonia do dólar, ele para de conseguir financiar esse déficit comercial gigantesco, né? Faz 40 anos que ele tem um déficit comercial gigantesco, 40, quase 56 anos, desde 72, mais ou menos. Né? Ele tem um déficit comercial muito grande, né? Então, tentar equilibrar ou diminuir isso daí é compreensível.
Porque se você não tiver mais a moeda internacional e se você tiver déficit comercial, a economia dele trava. Então, apesar de parecer tudo isso daí uma coisa louca, né? Na verdade, ele sabe que a moeda dele é frágil e a moeda dele não é frágil. A moeda dele pode ser fragilizada e o comércio internacional dele, ele é muito deficitário. Porque do ponto de vista de eficiência econômica, é melhor importar e exportar. Até bem pouco tempo, não é agora, eu não sei os dados de 2024, o país que mais exportava e importava no mundo não era nem a China nem os Estados Unidos, era a Alemanha. Porque ela trabalhava num equilíbrio entre exportação e importação, né? E essa que é a ideia. A Alemanha, ela exporta o que ela é boa, ela tem produto industrial de alta tecnologia e importa aquilo que ela não matéria-prima, aquilo que ela precisa lá dentro, usando o máximo da eficiência econômica. Então, essa que é a ideia do comércio internacional. E o que o presidente Trump está fazendo agora, ele sabe, eu acredito que ele tem uma boa assessoria, e eles sabem que isso daí que ele está fazendo é contra a eficiência econômica. Mas é a forma que eles encontraram, talvez chacoalhando o mundo aí, para tentar voltar a ter um equilíbrio razoável no comércio. E o que deve estar acontecendo, no caso, passando na cabeça do Brasil e de outros países que estão sofrendo a taxação também, é o seguinte: a gente não tem para onde correr, a gente tem que criar uma alternativa. No caso do Brasil, a gente vai vender o nosso café, então, para onde? Para a China? Vão vender o nosso suco de laranja para outro país, para onde? Né? Você tem que arrumar uma alternativa, é igual na sua vida. Eu tive uma locadora de vídeo, não existe mais fita VHS. Eu tenho que arrumar uma solução. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou montar um cinema, eu sei lá, alguma coisa assim. Eu tenho que criar uma alternativa para não morrer, para não acabar, para não falir. E o Brasil tem que tentar uma alternativa se toda a diplomacia não resolver, todas essas reuniões, ou até que o Trump mude de ideia novamente, né? E a coisa volte a correr como estava. Mas é sempre bom, o que o Trump está fazendo é dando um estalo para o mundo, que a dependência aos Estados Unidos, você tem que ter sempre uma alternativa, mesmo que seja mínima, não seja no mesmo percentual, mas você tem que arrumar uma alternativa. E é difícil. Nossa, é muito difícil. 40% do suco de laranja do mundo os Estados Unidos consomem. E isso é muito difícil, mas olhando por outra ótica, né? Não dá para deixar de ter o suprimento do mundo. Então o americano vai parar de tomar suco de laranja? Não vai. Né? Não vai. O americano vai parar de produzir coisas que usa o produto brasileiro? Eu acho que isso daí é tudo uma forma de melhorar. Tudo isso daí, no meu entendimento, é uma forma de negociar, forçar para negociar. O problema é que a economia americana, ela produziu ano passado 27 trilhões de dólares. O segundo colocado é a China com 17. Né? O Brasil é em torno de 4. Então, 2,7, estava falando em reais. A diferença é muito grande. É muito grande. É muito grande. Nós temos, assim, a força, né, da economia americana é um negócio absurdo. É um negócio absurdo. E ela cresceu muito nos últimos 10 anos. Né? Então, se você usar como justificativa o crescimento econômico, o desemprego, né, vamos colocar diferente. O baixo crescimento econômico, o desemprego, a inflação, o Trump não podia fazer nada. Ele está olhando outras coisas. Né? Ele está olhando coisas mais para o futuro ainda. Eles sabem que o déficit americano é sustentado pela moeda deles. Eles sabem que o déficit comercial deles é gigantesco, né? Então eles sabem desses fatores, né? E vai chegar, e eles têm medo de um rompimento. E cada vez que um bloco econômico, União Europeia, né, BRICS, Mercosul e outros que existem, tentam aí se livrar do poderio do dólar, isso daí é algo que coloca em risco. É como se você tivesse um cheque especial, né, e de repente o banco falou assim, acabou. Né? Você tem um cheque especial muito grande, então, se você não pagar, nós vamos processar você e acabou. Né? Não tem mais crédito. Então o crédito dele está na moeda dele mesmo. Eu me lembro, jovenzinho ainda, fazendo programa em rádio AM, que eu falava da queda de temperatura, do congelamento, das nevascas nos laranjais da Flórida. A partir daquele momento, eles voltaram os olhos para o Brasil.
E naquela região de Araraquara, a família Fittipaldi, inclusive, nadava de braçada, literalmente, no suco de laranja. Né? Foi aí que o Brasil começou a abrir realmente a exportação para o suco de laranja brasileiro para os Estados Unidos. Agora, você imagina a chiadeira do cidadão americano na hora que for tomar um cafezinho e um suco de laranja e de repente perceber que uma xícara custa X dólares. Vão chiar. Esse que é o ponto, né? O que pode realmente afetar ele, você vê, é muito pouco tempo que ele está lá no poder, né? É a inflação, é o aumento de preços, né? E se isso daí começar a afetar também o emprego. Por enquanto, as duas coisas estão sob controle dos Estados Unidos. Entendi. Ele quer que o Banco Central americano baixe a taxa de juros, e ele não fez isso, né? O Banco Central americano não fez isso daí. Mas os juros deles é muito baixo ainda, entre 4,25 e 4,5 ao ano, né? O nosso está em 15%. Que inveja, né? Então ele tem, assim, ele ainda tem bastante força para se aguentar lá no poder por um tempo. Ô Paulo, e tudo isso acontecendo, tá mudando muita coisa, por exemplo, taxa Selic, nossa, inflação, dólar, tá mexendo já com o mercado esse anúncio do tarifaço? O dólar, ele vem caindo de valor, ele subiu um pouquinho ontem, mas ele vem caindo de valor faz alguns meses, né? E não é por uma questão nossa só. Né? O que atrai o dólar pro Brasil é a nossa taxa de juros alta, isso daí a gente chama de carry trade, né? Eu arranjo dólar nos Estados Unidos ou um outro país do mundo a um valor baixo emprestado, aplico no Brasil a um valor, a um juros alto e fico com o ganho. Então o cara ganha dinheiro sem ter dinheiro, né? Isso traz dólar para o Brasil e está tendo desinvestimento nos Estados Unidos, né? Então eles estão tentando alocar dólar americano fora dos Estados Unidos. Então isso daí está fazendo o dólar cair em muitas moedas pelo mundo. Isso ajuda o Brasil, de certa forma, a controlar a inflação. Mas tem um objetivo comercial também. Quando o dólar perde valor em relação às outras moedas, a exportação americana fica mais fácil e a importação mais difícil. Então isso daí pode ser também uma estratégia do próprio Trump para fazer o dólar perder valor. Inclusive, um dos motivos que nós tivemos a primeira crise do petróleo lá em 72 foi uma situação parecida com essa, quando Nixon ele desvalorizou o dólar americano em 8%. Então, é uma coisa assim que a história já mostrou. Estratégias deles, inclusive, né? Sim, isso daí foi um dos motivos da nossa primeira crise do petróleo. Pergunta? Não? Paulo, e como é que você acha que a gente vai você tem uma opinião formada ou vai ter que aguardar os acontecimentos para que a gente defina o que vai acontecer com o Brasil? Eu acho que a gente tem que aguardar até o dia 1º de agosto, ver, porque ele já recuou tantas vezes, ele pode prorrogar isso daí, né? Particularmente, eu não vejo a menor possibilidade do STF ceder nada, assim, não é que eu quero o desejo, eu acho que é uma questão do Brasil ser uma democracia e ter que respeitar a lei. Manter a soberania nacional, isso, né? Então, se nós cedermos em qualquer um dos pontos fora da que a nossa legislação permite, a gente está falando, você pode fazer o que quiser com a gente. Então, isso a gente não pode fazer. Por mais que doa economicamente. Né? Oi? É aceitar que ele governe aqui. Isso. É aceitar que ele governe aqui. Então, nós não podemos ceder uma coisa dessa. Tá certo. Paulo André de Oliveira, professor Paulo André de Oliveira, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Tomara que na próxima tenhamos boas notícias. Um abraço, Paulo, obrigado, viu? Eu que agradeço, um abraço para todos. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.